Está tudo pronto para o Grêmio encarar o Palmeiras nesse domingo na Arena. A relação dos jogadores tricolores que vão a campo tem algumas novidades vindas do Sub-20 e a provável presença de um dos jogadores mais vitoriosos da história do Grêmio voltando à zaga. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, dá uma entrevista polêmica, diz que teria demitido Renato ainda em 2018 e de alguma forma se abraça no discurso de apoio aos jogadores cascudos do elenco gremista. Os resultados paralelos deste sábado não foram bons para o Grêmio, mas delimitam quais os adversários do tricolor na briga para não cair. Esse é o Diário do Grêmio KTO, sábado 30 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Grêmio deste sábado, porque tem informações importantes para tratar para vocês, especialmente da preparação do Grêmio para enfrentar o Palmeiras amanhã, às 4 horas da tarde, jogo na Arena do Grêmio, tá? Vocês notaram, eu não sou o Matheus Dávila hoje tá descansando, o Guerreiro tá cansado, tá aproveitando a vida, eu mesmo que vou com vocês aqui, tá? Mas não repara qualquer coisa. Eu começo falando que o time do Grêmio já está praticamente definido ou mais ou menos encaminhado para encarar o Palmeiras. E tem algumas mudanças e algumas notícias positivas que vieram na divulgação dos jogadores relacionados para o jogo de amanhã. Eu vou colocar aqui na tela quais os jogadores do Grêmio que estão à disposição do Wagner Mancini. E aí eu destaco o retorno do Jeromel, que volta a ser relacionado depois de muito tempo para uma partida, a presença do Pedro Lucas e também do Elias Manuel. Essas presenças que a gente já contava, mas que agora estão devidamente oficializadas. O time do Grêmio deverá ter o retorno do Jeromel para a zaga e aí uma dúvida no setor do meio-campo, ou o Jean-Pierre ou o Lucas Silva. Um desses dois irá compor o setor do meio-campo ao lado do Thiago Santos e também do Vigia Sante. O time do Grêmio, então, com Breno no gol, a defesa de Wanderson, Jeromel, Kahneman e o Cortez na lateral esquerda, já que o Rafinha está suspenso. Meio campo de Thiago Santos, Vigia Sante, a dúvida entre Jean-Pierre e Lucas Silva, e aí um trio de ataque com o Douglas Costa de um lado, o Alisson de outro e o Diego Souza na frente. Esse é o time do Grêmio para encarar amanhã a equipe do Palmeiras, tá? Ainda que o Grêmio entre em campo somente amanhã, esse sábado e a rodada do sábado no Campeonato Brasileiro, ela foi importante para algumas questões envolvendo a briga do Grêmio para sair da parte de baixo da tabela. Porque alguns adversários diretos entraram em campo neste sábado, e inclusive um deles já não é mais adversário direto. E eu falo do Santos. O Santos teve uma vitória importante hoje fora de casa com a equipe do Atlético Paranaense, embalou definitivamente na competição, subiu para a 11ª colocação. Então não é errado a gente dizer que o Santos não é mais adversário do Grêmio. E isso é ruim, porque quanto mais adversários o Grêmio tivesse na parte de baixo da tabela, melhor a chance de alguém bobear e o Grêmio escapar. Agora o Santos fugiu. O Santos já não é mais dessa turma porque conseguiu um embalo importante ao longo dos últimos jogos e ontem, aliás, hoje, venceu a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 fora de casa, um resultado muito importante para o peixe do Fábio Carille e ruim para o Grêmio exatamente por causa disso. O outro jogo que influenciou na vida do Grêmio foi o empate em 0-0 do Juventude com o Bahia, no Alfredo Jaconi. E esse empate mais ou menos delimita que Juventude e Bahia são adversários do Grêmio na briga para não cair. Então é importante a partir de agora o torcedor gremista secar o Juventude, secar o Bahia, porque para o Grêmio escapar, esses dois são adversários. Eu colocaria como terceiro e quarto adversários, e o Grêmio precisa passar por 3 desses 4 times para escapar, Ceará e Sport Recife. Inclusive amanhã o Sport pega o Atlético Goianiense às 6h15 na Ilha do Retiro, é importante ficar de olho nesse jogo, e o Ceará enfrenta o Fluminense na Arena Castelão. Outro jogo para o torcedor gremista ficar de olho, porque esses são os adversários do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro por agora, tá, gente? Olha só, próximo assunto que eu trago aqui é em relação ao vice de futebol gremista Denis Abraão. O Denis Abraão deu uma entrevista longa, mas muito interessante, para o pessoal do podcast dos dois,
que esse podcast é do Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, monstro, e do Jason Lisboa, outro monstro também de jornalismo esportivo que trabalha na Rádio Guaíba. E eles entrevistaram nessa semana o Denis Abraão. E eu destaquei aqui duas falas do Denis Abraão que repercutiram e que tiveram até uma certa polêmica. A primeira delas é que o Denis Abraão admitiu que o presidente Romildo Bolzan Júnior errou. Errou ao não demitir Renato quando o trabalho do Grêmio começou a ter uma queda, começou a ter um desempenho abaixo daquilo que era esperado. E ele entende que esse momento foi em 2018. Após a Libertadores de 2018, após o término da temporada daquele ano, o Denis Abraão disse que teria demitido o Renato e que teria feito a troca ali, para que o ano de 2019 fosse um ano de transição, que na verdade acabou sendo o ano de 2021. E ele entende que esse foi um dos erros do presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele teria demitido o Renato Portaluppi antes. Um outro trecho da entrevista que me chamou a atenção foi ele abraçando o discurso, em tese, de que os jogadores cascudos são os caras que podem dar um resultado nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque em determinado momento da entrevista ele falou, olha, uma coisa é o atacante ser marcado pelo Jeromel e pelo Kahneman. Nada contra o Rodrigues e o Juan, mas Jeromel e Kahneman é outra história. Em primeiro lugar, isso indica que o Jeromel volta ao time titular porque o Grêmio entende que precisa dele para tirar a equipe desse sufoco, para tirar a equipe dessa parte de baixo da tabela. E também ele tá nesse discurso aí do Rafinha, nesse discurso do Wagner Mancini, que não é com a gurizada que o Grêmio vai sair. O vice-presidente de futebol do Grêmio está abraçado nesse discurso, pelo menos pelo que ele deu a entender nessa entrevista para o Cristiano Silva e também para o Jason Lisboa lá no podcast dos dois. Concordo? Não concordo, mas é a opinião do cara que hoje está tocando para frente o futebol gremista, tá? Para fechar, senhores, vamos falar sobre KTO e eu trouxe aqui as odds de Grêmio e Palmeiras para que você tenha uma ideia de que o Grêmio, obviamente, não é favorito para esse confronto, mesmo jogando na arena, e que o favoritismo está nas mãos do Palmeiras, tá? A vitória do Grêmio, ela tá pagando 3, ou seja, se você depositar 10, você recebe 30. É uma odd considerável para o Grêmio jogando em casa. O empate está pagando 3,25, a maior odd é no empate. Acho que vale dar um empatezinho aí. E a vitória do Palmeiras está pagando 2,45. Eu iria, vou dizer para vocês, no empate do Palmeiras, na vitória do Palmeiras, porque é o resultado que eu acredito. Eu já falei aqui que eu montei uma combinada na KTO de empate em São Paulo e Inter, lá no Morumbi, vitória do Palmeiras na Arena, empate no jogo do Ceará com a equipe do Fluminense e vitória do Sport no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu joguei R$30 e se der green nesses 4 resultados, eu ganho 1.855. Essa é a barbada. Então, tu quer jogar também? Te registra lá na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Eu vou chegar com o Diário do Inter. E amanhã o Matheus Dávila vem com a repercussão completa do jogo do Grêmio contra o Palmeiras na Arena. Fechado? Beijo!